Hello, students! This is Rachel. E aí, tudo bem com vocês? Então, o assunto da aula de hoje é o caso possessivo em inglês, também chamado de caso genitivo. Observem, então, estas palavras. O livro da Raquel. Então, eu tenho aqui este livro que se chama A Game of Thrones, que é conhecido em português como sendo Guerra dos Tronos, e eu tenho aqui essas palavras, que vão expressar a minha posse sobre este livro. E as palavras em português que nós usamos são as seguintes: o livro da Raquel. Observem que em português, por uma questão cultural, nós colocamos o item, ou seja, o objeto, antes e depois é que vem o dono, não é? Porque aqui no Brasil o que vale é o que você tem e não o que você é. Agora, em inglês é diferente, não é? Em inglês, a pessoa vale mais. E então, o dono vem primeiro. O livro da Raquel, em inglês, vai ficar o contrário. Primeiro vem o dono e depois vem o que eu possuo, que no caso é o livro. Livro em inglês é book. E aqui, ó, este apóstrofo S é utilizado para dar a relação de posse. No caso, ele costuma ser traduzido como de, da ou do. Ah, mas o apóstrofo S, Raquel, não é a contração de is? Sim. Em alguns casos, o apóstrofo S, de fato, é a mesma coisa que is, ou seja, o verbo to be em sua forma contrata. Mas em outros casos, como este aqui, por exemplo, em que há um possuidor, ou seja, um dono, e depois a coisa possuída, esse apóstrofo S aqui não equivale a is. Ele apenas é utilizado aqui para demonstrar a relação de posse que existe. Então, o livro da Raquel, em inglês, ficou traduzido assim: Rachel's book. Vou mostrar para vocês agora então aqui mais algumas peculiaridades acerca do caso possessivo, que também é conhecido como caso genitivo. Você vai usar o apóstrofo S com pessoas, no caso para falar sobre relações que essas pessoas têm com outras pessoas de parentesco ou também relações de posse, no caso realizadas com um objeto. Olha só aqui este exemplo: Naomi Campbell's mother, que significa a mãe da Naomi Campbell. Eu não vou dizer assim, ó, a mãe da Naomi Campbell, the mother of Naomi Campbell. Isso daqui fica errado, porque a relação de posse se estabelece com o uso do apóstrofo S. Eu também uso o apóstrofo S com plurais irregulares, como por exemplo com as palavras men, women, children e people, porque men quer dizer homens, women quer dizer mulheres, children são crianças, e people são pessoas. Olha aqui o exemplo: That's my children's school. Ou seja, aquela é a escola dos meus filhos. Então ficaria errado eu falar assim, ó, That's my children's school, colocando só o apóstrofo e não colocando o S, ok? Observe que nessa frase aqui, o apóstrofo S nesse momento corresponde sim a is, ou seja, o verbo to be. E você vai utilizar o S seguido de apóstrofo com os plurais regulares, ok? Por exemplo, na frase They're my parents' friends. Nesse caso aqui, a palavra parents, que significa pais, está no plural. E eu coloquei apenas o apóstrofo. E mesmo assim, a relação de posse se mantém. Eles são os amigos dos meus pais. Ficaria então errado eu colocar a palavra parent no singular e depois colocar o apóstrofo S. Para dizer pais no plural, eu preciso colocar o S junto com o T. E eu não vou usar o apóstrofo S com coisas. Como eu disse anteriormente, eu uso o apóstrofo S com pessoas, já que uma pessoa é que tem que ser dona de alguma coisa ou estabelecer uma relação de parentesco com alguém. Assim, se eu quisesse dizer em inglês o fim do filme, eu não poderia dizer the film's end. Eu teria de usar o of para indicar relação de posse. No caso, eu diria the end of the film, o fim do filme. E como eu já disse na aula de hoje para vocês, o apóstrofo S, sim, em alguns casos pode indicar is. Na construção Maria's mother, o apóstrofo S indica posse e significa de Maria. No caso, a mãe de Maria. Já na construção Maria's Spanish, o apóstrofo S é a contração de is. Neste caso, eu quero dizer que Maria é espanhola. Muito bem! Vamos então agora testar os seus conhecimentos com este exercício.
Este exercício pede para você riscar a forma errada. Olha aqui o modelo. It's Kate's bag. Essa é a forma certa. É a bolsa de Kate. Então, a expressão bag's Kate está equivocada porque aqui eu tenho uma relação de posse. E em inglês, a relação de posse se estabelece colocando primeiro o dono e depois o que ele possui. Agora, faça o mesmo com os demais. Faça uma pausa em seu vídeo e resolva o exercício. Prontinho? Então vamos corrigir. Let's check. Qual é a expressão correta na número 1? Isso mesmo, Jane's cats. Do you like Jane's cats? Primeiro vem o dono, o apóstrofo S, depois vem o que ele possui. Você gosta dos gatos da Jane? Number 2. I drive my mother's car. Essa aqui é a opção correta. Eu dirijo o carro da minha mãe. Então, primeiro vem a pessoa e depois vem o que ela possui. Number 3. Amelia is my wife's sister. Ou seja, a Amélia é a irmã de minha esposa. Se bem que hoje em dia, devido aos vários casos que temos aí, não é? De relações homoafetivas, se eu dissesse Amelia is my sister's wife, eu estaria dizendo que a Amélia é a esposa de minha irmã e a frase também ficaria correta. Number 4. This is my friend's flat. Ou seja, este é o apartamento de meu amigo ou da minha amiga. E aí, você acertou? Eu espero que sim. Number 5. Tem-se aqui um diálogo entre duas pessoas que foram simbolizadas por A e B. Who are you? Quem é você? I'm Daniel's brother. Ou seja, eu sou o irmão do Daniel. Primeiro vem a pessoa e depois vem a relação de parentesco, no caso, que essa pessoa estabelece com outra pessoa. E aí, acertou tudo? Se você ainda errou alguma questão, é sinal de que precisa revisar este conteúdo. Vá então aos links que eu indiquei na descrição deste vídeo e resolva mais exercícios para você corrigir. Quanto mais você praticar, mais chances terá de acertar em uma prova ou em um teste, ok? E então, gostou da aula de hoje? Se sua resposta foi sim, então curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e assine o canal. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre este conteúdo ou sobre outros conteúdos da língua inglesa, é só você perguntar que a Teacher Raquel responde. Bye, bye!